Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa disciplina Avaliação da Interação Humano-Computador. Mais uma vez é uma alegria para mim estar com vocês nessa jornada. Espero que vocês aproveitem bastante a disciplina e façam as atividades propostas e participem ativamente das discussões. Um grande abraço e vamos em frente. Então pessoal, vamos falar nessa parte 1 da introdução e conceitos básicos da avaliação da interação humano-computador. Alguns aspectos para a gente falar sobre a disciplina, importante para os conceitos de inovação, criatividade e usabilidade. Tá? Vamos definir um pouco mais esses conceitos. A disciplina ela tem um conteúdo bastante atrativo e atualizado. Nós não vamos falar de programação, de desenvolvimento explícito de código, mas vamos falar da parte que está na frente, que são as telas, que são as interfaces. Nós temos todo o material disponibilizado no ambiente virtual, não somente esses slides e as videoaulas, como também material complementar, que recomendo que vocês façam a leitura. Nossa metodologia é baseada em aulas teóricas, vamos fazer algumas oficinas online, práticas e também, como avaliação, atividades teórico-práticas. Alguns conceitos chaves na disciplina: interação, já que ela faz parte do título da disciplina, design, usabilidade e prototipação. Vamos falar um pouco desses conceitos ao longo do conteúdo. O que é interface ou interface, como você quiser falar? Bom, existe sempre algo que nos informa sobre que ações são possíveis dentro de um objeto tecnológico, por exemplo, se está ligado, desligado, se está esperando uma ação nossa. Algo nos informa sobre o que ações são possíveis, o estado atual do objeto e as mudanças que podem ser produzidas a partir de uma ação do usuário. E permite-nos, então, atuar sobre o sistema ou a ferramenta. Um botão, um clique, um liga, um desliga, tá? Uma chavezinha. Isso é a interface. É ao mesmo tempo um limite e um espaço comum entre ambas as partes. Então, a interface faz com que nós se comunicamos com artefatos tecnológicos. Quando eu falo em artefatos tecnológicos, estou falando de software, estou falando de hardware, estou falando de equipamento doméstico, de um celular, de um controle remoto, de um forno micro-ondas. A interface não é só o programa, o que se vê na tela, embora para o usuário muitas vezes seja só isso. Desde o momento em que o usuário abre o aplicativo, ou no caso a caixa do hardware, começa a interagir com o produto e, portanto, começa a sua experiência. Então, a interface permite que a gente interaja com os produtos, com os sistemas, com as coisas. Uma calculadora, com as teclinhas, a gente interage, é a interface da calculadora. E a interface ela fica exatamente na fronteira, delimitando as ações de pessoas e as ações dos sistemas. As pessoas ela têm comportamento, ela tem atividades, elas realizam tarefas e operações. E os sistemas eles sofrem adaptações, estão dentro de ambientes, tem fluxo contínuo de informação e tem controles. E quem media isso exatamente é a interface, por exemplo. A partir da interface, o usuário estabelece um fluxo de informação, estabelece um controle de informação. A partir da interface, o usuário tem acesso ao ambiente daquele dispositivo, daquele sistema. Em relação aos conceitos, nós temos um conceito que ele é ambíguo, ele pode ser tanto um quanto o outro. Não é o caso de IHC ou de IHM. IHC quer dizer interação humano-computador e IHM quer dizer interface homem-máquina, que do ponto de vista de conteúdo e de pesquisa são as mesmas áreas, é só uma questão de nomenclatura. Você vê que determinados pesquisadores adotam IHC, outros adotam IHM como referência. Entende-se por IHC ou IHM o estudo de caráter inter e multidisciplinar que se preocupa com a adaptação de sistemas computacionais ao seu usuário e visando uma maior satisfação, segurança e produtividade. Quando a gente fala em inter e multidisciplinar, é porque realmente IHC não é só tecnologia, não é só computação, não é só hardware. IHC envolve outros aspectos, por exemplo, das ciências sociais e humanas, como antropologia, como psicologia, como design, porque envolve outras pessoas, outras habilidades. A gente avaliar a interface, a gente está avaliando, por exemplo, como é que vai ser o comportamento do usuário em relação àquela interface. Então, isso é um aspecto muito mais do lado de ciências humanas do que de ciências exatas como a tecnologia. Esse termo, Human Computer Interaction, foi introduzido em meados dos anos 80 como meio de descrever uma área que se preocupa com o relacionamento entre o homem e o computador. Computador aí colocado de forma genérica, tá certo? Computador colocado aí de forma abrangente, pode ser qualquer sistema, hardware ou software.
O termo usabilidade é um conceito-chave dentro de HC que diz respeito à produção de sistemas fáceis de aprender e de usar. Nós vamos usar bastante esse termo usabilidade. Vamos avaliar, inclusive, a usabilidade de produtos tecnológicos. Em relação ao histórico, os primeiros estudos específicos de HC apareceram nos anos 60 e faziam referência a essa simbiose, né, pessoa-computador. A investigação em HCI ou IHC levou à estandarização da usabilidade com a sua melhora e o apoio empírico. Primeiro que a estandarização, aí está entre aspas, quer dizer, criação de padrões, né, criações de formas comuns. Por exemplo, você está hoje no navegador, você está numa aplicação, você muda de aplicação e muita coisa permanece similar. Muita coisa, por exemplo, o Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente usa muito, print screen, que a gente usa muito para copiar a tela. Então, são ações que foram padronizadas. Independente do fabricante daquele produto tecnológico, ele segue esse padrão. Então, essa estandarização é o padrão da usabilidade, de uma maneira geral. E a sua melhora é o apoio empírico, a partir de estudos, de experimentos, onde validaram essas interfaces. O foco científico da IHC inclui uma variedade de ferramentas e técnicas que ajudam a desenvolver melhores interfaces para os usuários, ou seja, há sempre esse aperfeiçoamento. Se a gente pegar, por exemplo, a interface de um programa como o Word, como o Excel, há 10 anos atrás, ela tinha uma outra interface. Ela vem evoluindo, ela vem aperfeiçoando, né? Antes você tinha muitos botões, aquela tela carregada. Hoje você tem uma simplificação. Você pega, por exemplo, um smartphone, você vê que ele tem 3 botõezinhos só, ou um botãozinho só para ligar e desligar, e o resto é tudo feito de maneira simplificada. Porque os estudos nesta disciplina têm permitido dar uma base teórica ao design e avaliação de aplicações computacionais. Então, realmente a parte de interface é uma área importante porque ela lida diretamente com a sensibilidade e com a percepção do usuário. Hansen, em 71, em um artigo que ele fez, um livro, desculpe, ele colocou, né, alguns princípios para sistemas interativos. Então ele dizia que, olha, nós temos que conhecer o usuário, ou seja, não adianta o desenvolvedor fazer um programa somente naquilo que ele acredita, naquilo que ele vê, naquilo que ele está acostumado. Ele tem que fazer um software ou um produto voltado para o usuário. Minimizar a memorização, usufruindo do acesso rápido à informação prática do sistema. Que é isso? É que a gente não precisa decorar muita coisa. A interface ela tem que ser muito intuitiva, que você faça uma vez e você já aprenda. É o que acontece, por exemplo, qualquer aplicativo hoje comum que a gente utiliza, WhatsApp, Facebook, Google, são interfaces extremamente simples. Para você fazer uma busca no Google, por exemplo, você só tem um campo lá onde você coloca o que você quer pesquisar e mais nada, né? E depois um botão para você mandar ele pesquisar. Então não precisa muita coisa. Então a interface do Google é uma interface bastante simples e todo mundo sabe usar o Google. Otimizar as operações a partir da rápida execução de operações comuns. Por exemplo, a gente está na aplicação salvar, né, ou voltar, ou copiar, colar, são operações comuns, então tem que ser de rápida execução. Boas mensagens de erros. A gente sabe que o usuário ele comete erro, mas ele tem que ser informado que ele cometeu o erro e qual foi o erro que ele cometeu. Por exemplo, ele digitou uma senha errada, ele digitou um login errado, ou ele quis realizar uma operação não permitida. Então, ele tem que ser informado que ele está cometendo aquele erro para que ele possa tomar consciência e não cometê-lo, corrigir e não cometê-lo outra vez. Mesmo com essa antiguidade desses princípios, né, mais de 50 anos, ou quase 50 anos, é fácil encontrar em programas e sites da web códigos complexos para identificar produtos, mensagens de erros difíceis de entender e, de uma forma geral, uma desatenção com o usuário. Ou seja, muitas vezes as coisas são desenvolvidas, um site é desenvolvido sem a preocupação do usuário que vai estar na ponta, porque ele vai estar lá exatamente, ele vai ter uma dificuldade, ele pode ter uma dificuldade em encontrar as coisas naquele site. E como eu falei, existe a interação humano-computador, ela interage, ela promove a interação de várias áreas do conhecimento, como psicologia, como sociologia, antropologia, ciência da computação, fatores humanos, né, a parte de ergonomia, design industrial, tipografia e design gráfico. Então, na realidade, ela promove essa interação de várias áreas. Então, você vê, por exemplo, uma empresa de software, hoje uma grande empresa de software, ela não só tem programador, analista de sistema, engenheiro de software, ela tem gente da área de humanas também, para encontrar mecanismos ou estratégias para que o usuário ele sinta-se mais à vontade para utilizar aquele software.
Então, isso aí extrapola o conhecimento, por exemplo, da computação. Isso já entra na parte de comportamento. Aí você entra as ciências sociais aí, naturais, psicologia, sociologia e antropologia. Por que a gente deve estudar, então, IHC? IHC fornece uma abordagem sistemática e metódica para o desenvolvimento de interfaces. Ela é baseada em princípios empíricos, experimentais e estudos científicos sobre o comportamento dos seres humanos no uso de artefatos tecnológicos. E quais os requisitos básicos de uma interface? Primeiro, ser útil, ter uma função clara, bem definida e apropriada, ou seja, você tem que olhar para aquela interface, tem que saber o que é que ela se propõe, qual é a finalidade daquela aplicação. Ser utilizável, a pessoa deve ser capaz de encontrar e executar as funções esperadas sem dificuldades. Quantas vezes a gente está usando um software que a gente nunca usou e rapidamente a gente consegue entender e sabe usar. Por outro lado, várias vezes a gente entra num site, por exemplo, e a gente fica perdido, sem saber o que fazer. Ser ubíqua, seu uso deve ser transparente para o usuário. O que é isso? Não importa a complexidade que o sistema tenha. O sistema, por exemplo, da Receita Federal, o sistema bancário, a gente sabe que tem uma complexidade lá muito grande internamente. Mas para o usuário, tem que aparecer o mais simples possível. Não tem que ser transparente. Aquela parte complexa, ela fica numa caixa preta para quem está desenvolvendo, que tem que se preocupar com aquilo. Mas para o usuário, essa interface tem que ser transparente, rapidamente ele consiga utilizar. E aí a gente coloca algumas questões relevantes sobre as interfaces. Primeiro, vale a pena gastar tempo e dinheiro no projeto de interfaces? Uma interface pode ser projetada pensando como usuário? E como então projetar boas interfaces? É claro que essas perguntas elas são por demais complexas. A gente vai responder ao longo da disciplina. Mas a gente já pode dar algumas respostas com as primeiras ideias acerca dessas questões relevantes. Primeiro, vale a pena gastar tempo e dinheiro no projeto de interfaces? Sim, porque poucas mudanças simples fazem uma grande diferença. Às vezes, o simples reposicionamento de um botão, a mudança de uma cor, a inclusão de uma informação adicional, um rótulozinho adicional naquele campo, aquilo já dá uma grande diferença para o usuário. Isso é simples, isso não é difícil. Isso é simples para quem está desenvolvendo fazer uma mudança dessa. Pode atrasar um projeto? Pode, mas isso vai dar um impacto, muitas vezes, significativo na usabilidade final do produto. Uma interface pode ser projetada pensando como usuário? Claro, dificilmente a gente deixa de considerar aquilo que já conhecemos, afetando o projeto. Quando eu estou desenvolvendo um produto, um software, eu estou colocando o meu conhecimento, estou colocando a minha experiência naquele software. Mas eu tenho que pensar que outras pessoas que não conhecem o meu modelo, o meu conhecimento, vão usar aquele software. Então, eu preciso me colocar no lugar do usuário. Então, eu preciso pensar como usuário. O modelo conceitual do projetista é diferente do modelo do usuário. Tá? Então, isso tem que ser levado em conta. E como então projetar boas interfaces? A pergunta parece simples, mas não é, e a gente vai, por enquanto, vai responder de forma simplificada. É envolvendo e considerando as necessidades do usuário. Se ao desenvolver uma interface eu não estiver pensando no meu usuário, me colocando no lugar dele, essa interface pode não sair adequada. Então, por isso que a gente faz, muitas vezes, uma interface, testa com usuários, e o bom é que o teste com usuários não precisa ser com muitos usuários, a gente pega uma quantidade menor, porque os erros que eles vão observar vão se tornar comuns, a gente vai estudar isso, teste de usabilidade, por exemplo. Então, se a gente considerar a necessidade do usuário, nós estamos indo no bom caminho, tá certo? Então, um grande abraço, a gente vai ficando por aqui e até a próxima videoaula.